Quando tudo parece perdido, quando o mal se impõe diante dos nossos olhos, é a esperança que se ergue, não como um simples sentimento, mas como a força invisível que move heróis. Uma força que não nasce de um só corpo, mas da soma de todos. Agora pensa comigo. Quantas vezes você viu pessoas levantando as mãos, compartilhando energia, acreditando que, juntas, poderiam alcançar o impossível? Se você cresceu assistindo Dragon Ball, você sabe exatamente do que eu tô falando. A Genkidama não era só um ataque. Era confiança. Era conexão. Era algo maior do que força física. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Porque nesse canal, a gente não assiste, a gente investiga. A gente pega aquilo que parece fantasia e pergunta, e se tiver algo de real por trás disso? E hoje, eu vou te mostrar que essa ideia de energia compartilhada, de fluxo interno, de controle do próprio corpo, não é só roteiro de anime. Existe um fundo de verdade nisso tudo. E mais do que isso, pode ter relação direta com a sua saúde, com coisas que já são aplicadas no mundo real, talvez até sem você perceber. Mas calma, até o final desse vídeo, você provavelmente não vai sair soltando um Kamehameha. Você vai sair com algo muito mais perigoso, consciência. Então fica comigo, porque isso aqui não é só sobre anime. É sobre entender o seu próprio corpo de um jeito que quase ninguém entende. Agora, antes da gente continuar, eu preciso ser direto com você. Se você curte o Mede Tudo, o canal que mede tudo sobre a medicina, e gosta quando a gente revela a ciência por trás das coisas que você sempre assistiu, se inscreve agora e deixa o like. Porque sendo bem realista, o canal ainda é pequeno. E se você sair sem fazer isso, a chance de você nunca mais ver um vídeo nosso é enorme. E você não chegou aqui por acaso. Você tá aqui porque quer entender além do óbvio. Porque não se contenta só com entretenimento, você quer significado. Então fortalece com o like, se inscreve, e vem fazer parte desse grupo que enxerga o que a maioria deixa passar. Pois bem, agora que você chegou até aqui, se você é fã de Dragon Ball, você sabe de uma coisa. Não importa se é o Kamehameha do Goku, o final Flash do Vegeta, a Genkidama reunindo energia de todo mundo, ou até as explosões absurdas do Freeza, tudo vem de um mesmo lugar. O tal do Ki. Dentro do anime, o Ki é descrito como uma energia vital, uma força que todo ser vivo possui, e que, quando treinada, pode ser controlada, amplificada e liberada. É isso que permite voar, lutar, ultrapassar limites. Mas aqui vem o ponto que pouca gente para pensar. Essa ideia não nasceu em Dragon Ball. Em várias culturas antigas, principalmente na medicina oriental, existe um conceito extremamente parecido. Uma energia vital que circula pelo corpo. E é aí que entra algo que talvez você não esperava ouvir. Isso, de certa forma, existe no mundo real. Não do jeito explosivo do anime, mas dentro de práticas reconhecidas, inclusive no Brasil. Tô falando do Reiki. A palavra Reiki vem do japonês. Rei pode ser entendido como algo universal e que, olha ele aqui de novo, energia vital. Ou seja, literalmente, energia vital universal. O Reiki surgiu no Japão, no início do século XX, com um monge chamado Mikao Usui. A proposta? Usar as mãos, com ou sem toque, para tentar equilibrar essa energia no corpo de outra pessoa. Agora me diz se isso não te lembra alguma cena clássica, tipo The Karate Kid, com Mr. Miyagi colocando as mãos e curando. Pois é, a cultura pop bebeu dessa mesma fonte. Mas e a ciência? Aqui a gente precisa ser honesto. Até hoje, não existe evidência sólida de que essa energia possa ser medida ou manipulada como algo físico, tipo no anime. Por outro lado, existem estudos mostrando que o Reiki pode ajudar em relaxamento, redução de estresse e ansiedade, principalmente como prática complementar. E é por isso que ele entrou nas chamadas práticas integrativas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde inclui o Reiki dentro das práticas integrativas e complementares. Ou seja, não é substituto de tratamento médico, mas pode ser usado como apoio. E aqui vem a parte mais interessante. Diferente do Kamehameha, isso é algo que qualquer pessoa pode tentar aprender e aplicar em casa. Não para soltar rajada de energia,
mas para desenvolver consciência corporal, relaxamento e talvez até ajudar alguém a se sentir melhor. No fim das contas, o Ki do Goku pode até não existir como no anime. Mas a ideia de que o corpo, a mente e a percepção estão conectados, essa é mais real do que parece. E talvez seja o mais próximo que a gente chega de despertar um poder. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, misturando cultura pop com ciência de verdade, já deixa o like e se inscreve. Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.